voltamos. Por essa época, existiam profetas. Eu citei profetas pré-exílicos. Estes primeiros profetas, Aías, Elias, Eliseu, não nos deixaram absolutamente nada por escrito. As coisas não iam bem no Reino do Norte do ponto de vista religioso. Mas esses profetas eram pontuais. Ou seja, imaginavam que resolvendo este probleminha aqui, estaria tudo novamente em ordem. O primeiro profeta no Reino do Norte a perceber as coisas de maneira diferente foi o profeta Amós. Infelizmente, ele é um profeta muito desconhecido na Bíblia. Seus oráculos, pela primeira vez, foram redigidos, ou por ele mesmo, ou por aqueles que fechavam o seu círculo. Começa ele com oráculos a nações limítrofes de Israel, Damasco, Edom, Amon, Moabe, condenando a imoralidade ou a violência de todos estes povos circunvizinhos. Bem, enquanto fazia isto, era aceito pelas duas monarquias, porque pensavam elas a mesma coisa, desses vizinhos que circundavam Israel e Judá também. É o chamado ius gentium, ou o direito internacional. O Deus nacional, Yahvé, cuida também e olha pelas nações limítrofes e não tolera violência e crueldade ou comércio lucrativo de escravos. Amós aponta também as coisas que iam mal no reino de Judá, no sul, e depois, como uma bomba a estourar, no reino do norte. Por 3 crimes e por 4, eu não pouparei, eu não tolerarei. Quais eram as invectivas de Amós? Que é que ele tentava combater? Em primeiro lugar, o luxo extravagante e o luxo, digamos, que era aproveitado apenas pela classe mais nobre. Eu falei no bloco anterior que até hoje os arqueólogos se admiram com as magníficas construções. Sabe que aqueles israelitas de alto poder aquisitivo tinham leitos de marfim? Uma pergunta, padre. Eu não sei se isso acontece para com o telespectador que, por ocasião, já teve oportunidade de pegar a literatura deuteronomista, porque quando a gente vai visitar estes livros de Samuel, depois, sobretudo, de Reis e Crônicas, a ideia que eles nos passam é que também existia abundância no Reino do Sul. Existiram grandes feitos no Sul. Mas não comparáveis ao Reino do Norte. A minha pergunta é, por que é que no seu raciocínio o senhor exalta tanto o Reino do Norte, quando na literatura eu pelo menos não consigo identificar isso.
isso não estaria claramente na literatura? Ou houve uma propaganda apologética? O livro de Amós não faz parte da literatura deuteronomista, evidentemente. Sim. É um livro profético. Não, eu me refiro aos livros de Reis e Crônicas, por exemplo. Que tem eles. O senhor começou a história falando de Jeroboão II. Do norte. Do norte. Mas antes, quando a gente pega a monarquia unificada, por exemplo, Davi e depois o seu filho Salomão, a gente vê esse período como uma idade de ouro, né? Mas até então estava Eu trabalho unificado, com a hipótese, né, que as duas monarquias sempre foram separadas. Sempre? Eu trabalho com esta hipótese, que parece uma hipótese recente e bem aceita. Sempre separadas. Porque... Agora, depois tem que explicar por que teria havido a junção no texto. Sim. E depois, assim, quando a gente vai vendo as conclusões, de acordo com a literatura bíblica, parece que todos os reis e governantes do norte praticaram o mal diante do Senhor Deus. E se existiu alguém bom, sempre foi do lado do Reino do Sul. Porque isso soaria... nada chegou a nós diretamente do Reino do Norte. Tudo que sabemos do Norte chegou a nós pelo Reino do Sul. E houve lá, naturalmente, um acerto de contas. Então esse preparo escrito, Tudo isto veio através do Sul. São sulistas que nos falam do Norte. Do Norte não nos chegou nada, nem o livro de Amós. O livro de Amós foi levado para o Sul. Isso será que aconteceu porque o Norte foi destruído primeiro, historicamente? Foi tomado primeiro? É aí primeiro? que eu quero chegar. Mas então, o que condenava Amós? Em primeiro lugar, o luxo extravagante. Não só dos homens, mas das mulheres também, chamadas vacas de Bazã. O pobre era vendido por um par de sandálias. Os ricos se tornavam sempre mais opulentes e os pobres sempre mais indigentes. A história não é atual? Muito, muito. Não se passa isto nos nossos dias também, de maneira mais sofisticada, mas no fundo a mesma realidade? Pois a primeira condenação de Amós, que era um sulista, que era um vaqueiro do sul de Técoa, a 17 quilômetros ao sul de Jerusalém, foi ir ao Reino do Norte, através de um fogo que o mandava profetizar, e profetizou em Betel, que era o santuário régio, o santuário do rei, na época de Jeroboão II. Segundo pecado, as injustiças sociais. Não havia nada, nenhum direito, nenhuma constituição que amparasse os pobres. Eles eram simplesmente tratados como lixo. Terceira invectiva de Amós, o falso culto. Esses ricos opressores, sabe, eram devotos também. Visitavam os santuários, faziam romarias, rezavam a modo deles, e muitos deles balizando Yahvé. E, finalmente, imaginando que o culto esmerado bastava a aplacar e a agradar a divindade, sem a vida moral, com o divórcio total da vida moral. Se parece um pouco com os nossos dias? Sem dúvidas. Ricos devotos não existe até nos nossos dias? Uhum.
Interessante porque na graduação, eu acho que até mesmo o senhor nos apresentou, passando bem rápido, o profeta Amós, como aquele que combate a desigualdade social, né? É um homem das relações concretas, né? Deus, segundo ele, não estava de acordo com isso. E qual o remédio? Para os antigos profetas reformistas, o remédio era consertar aqui ou ali. Para este, as coisas chegaram a tal ponto, a tal gravidade, a tal decadência, que o único remédio era a destruição completa. Acabar tudo para começar tudo de novo. E foi o que aconteceu em 722. Foram devorados literalmente pela superpotência de então, chamada Assíria. Padre, o telespectador, já que nós já estamos concluindo esse programa, deve estar em si alimentando a seguinte ideia. Mas o padre voou tanto na interpretação da história que eu acho que ele acabou esquecendo Abraão. Vale lembrá-los que não, né? Não. Abrimos Abraão um grande vai parêntese. chegar, mas a seu tempo. Sim. Por enquanto, fiquemos aqui. O nosso programa está no fim e me dou por muito satisfeito se os telespectadores seguiram a minha linha de pensamento. A você e a sua família, um abençoado domingo. Até a próxima semana, com a graça de Deus.